Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Vamos continuar a meditar na palavra de Deus. Que seu Santo Espírito Santo, que inspirou o registro dessas palavras, fale ao seu coração e continue falando ao meu coração. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Aleluia! Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Tudo isso com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! Então é Paulo apóstolo, escrevendo para você e para mim, que somos santos. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Ele pagou o preço do nosso pecado morrendo naquela cruz. Então, o santo morreu pelos pecadores, os pecadores recebem a justiça do santo que morreu por nós. Somos santos, santificados pelo sangue de Jesus. E sendo santos, nós devemos ser fiéis a Deus em Cristo Jesus. Ser fiel a Deus é obedecer aos seus mandamentos. É conhecer a sua santa e bendita palavra e praticá-la pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Mas somos nós que tomamos a decisão. Ou vivemos para agradar a Deus, ou vivemos para agradar a nossa carne, a nossa natureza corrupta, pecaminosa. Nós somos santos, e somos chamados pelo sangue de Jesus, e somos chamados a vivermos de forma fiel a Cristo em obediência aos seus mandamentos. A graça de Deus e a sua paz vai abundar em nosso coração, sendo filhos obedientes do Pai. E aí o apóstolo Paulo diz que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, minha amada, meu amado, nós já temos todas as bênçãos espirituais que nos são dadas através de Jesus Cristo. Eis algumas dessas bênçãos espirituais. Em Mateus capítulo 21, 22, diz que tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos. Então a gente pede, e aí a gente crê. Vamos receber. Então basta pedir e crer que receberemos. Que bênção maravilhosa. Em Marcos 11, 22 a 24, diz, tenha a fé de Deus. Nós devemos ter a fé do mesmo tipo da fé que Deus tem. Tudo que Deus fala se cumpre. Então, que nós creiamos que tudo que falamos pedindo a Deus se cumprirá porque Deus nos ouvirá. É ter uma fé que não tem dúvida. Creia sem duvidar no seu coração. Creia que será feito o que você está dizendo, e assim será feito. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que dizemos será feito, se nós cremos. Pois tudo o que você pedir em oração, creia que já o recebeu, e assim será. Então, no momento em que você faz o pedido, creia que já recebeu, e vai acontecer no tempo de Deus. Mas creia ao pedir que já recebeu, que Deus já te ouviu e já te atendeu. Louvado seja Deus. Bênçãos espirituais. João 14, de 12 a 15. Aqui, Jesus diz que nós, que cremos nele, faremos as obras que ele fez e obras ainda maiores. Por que maiores? O Espírito Santo está em nós.
O Espírito Santo está em nós. Deus continua a fazer as obras através de nós. E aqui também Jesus nos promete que tudo que pedirmos em seu nome, Ele fará. Aleluia, glória a Deus. João 15, versículo 7. Nessa passagem, Jesus diz que se permanecermos nele e suas palavras permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos e seremos atendidos. Então, para que tudo o que quisermos, ao pedirmos a Deus, sejamos atendidos, é necessário que permaneçamos em Jesus e suas palavras em nós. Na prática, o que é isso? É permanecer em obediência à palavra de Deus pelo Espírito Santo que está em nós. Então, permanecer em Jesus é viver ligado a Ele através do Espírito Santo, obedecendo aos seus mandamentos, fazendo a vontade de Deus, através do seu poder em nós, que está em nós pelo Espírito Santo de Deus. E em João, capítulo 15, versículo 16, Jesus nos escolheu e nos manda produzir frutos que permaneçam. Você foi escolhido, você foi escolhida por Deus, eu também, para produzirmos frutos que permaneçam para a vida eterna. Ele diz então, Jesus nos escolheu e nos manda produzir frutos que permaneçam para que tudo que pedirmos, tudo quanto pedirmos a Deus Pai em seu nome, Ele nos conceda. Então Jesus nos escolheu e nos dá uma ordem para que a gente produza frutos que permaneçam. Para que tudo quanto pedirmos a Deus Pai em seu nome, Ele nos conceda. Louvado seja Deus. Bênção espiritual maravilhosa. Temos um Deus que nos ouve e que nos atende. Louvado seja o seu nome. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Muito antes de nascermos, Ele já tinha nos escolhidos. Escolheu para quê? Para que a gente seja santo e irrepreensível diante dEle. Minha amada, meu amado. Obedeçamos a Deus, vivamos para fazer a vontade de Deus. Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue a sua natureza carnal, egoísta, orgulhosa, vaidosa. E diga sim a Deus. Conheça a palavra de Deus, ame-a e obedeça a ela. E se eu quero obedecer, o Espírito Santo te ajuda. Seja santo e irrepreensível. Para isso que Deus te escolheu e me escolheu. E Ele nos predestinou para sermos filhos de Deus em adoção. Nós somos adotados por Deus como seus próprios filhos. Jesus é o primogênito de uma nova raça de seres humanos, daqueles que se arrependeram de seus pecados e aceitaram Jesus naquela cruz no seu lugar. Ele morreu lá por você e por mim. Fomos perdoados dos nossos pecados. Ele ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Assim, Deus, tendo nós sido perdoados pelo sangue de Cristo, nos tornou seus próprios filhos. Somos filhos de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao seu nome. Pois em Jesus temos a redenção, somos redimidos, somos comprados de novo por seu sangue. Temos o perdão de todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas são desfeitas, porque a sua graça é infinita. Ele nos perdoa de todos os pecados com o seu sangue. Aleluia, glória a Deus. Tudo isto recebemos para sermos para o louvor da sua glória. Deus nos salva e nos deixa aqui na terra, para que a sua luz brilhe através de nós e os outros vejam como Deus é maravilhoso, como Deus é glorioso, como Deus é bendito. Estamos aqui para sermos a luz de Deus neste mundo. Que você e eu sejamos a cada dia para o louvor da glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.